Olá, pessoal! No vídeo anterior, abordamos sobre conhecimento, pesquisa e projeto de pesquisa. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto de pesquisa e as etapas para sua execução. O método científico. Método científico é uma espécie de roteiro relativamente flexível, que leva em consideração os elementos considerados essenciais para elaborar um projeto de pesquisa e deve estar de acordo com manuais de universidades e de instituições de pesquisa, em observância às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Em linhas gerais, as etapas do método científico consistem em definição e delimitação de um problema de pesquisa, formulação da hipótese, coleta de dados, análise e interpretação dos resultados e rejeição ou não rejeição da hipótese. Etapa 1. Formulação do problema. Escolha um tema que deseja pesquisar e elabora perguntas em cima deste tema de maneira a encontrar as problemáticas que necessitam abordagem. A pergunta que você gostaria de responder por meio da sua pesquisa é a base fundamental do seu projeto. Os objetivos da pesquisa serão elaborados de acordo com essa pergunta. Um bom problema de pesquisa deve ter: o problema precisa ser claro e preciso. Todos os conceitos e termos usados em sua enunciação não podem causar ambiguidade ou dúvidas. Empírico, que pode ser captado pela observação e por meio de técnicas e métodos apropriados. Delimitado, deve estabelecer os limites da pesquisa. Passível de solução, é necessário que exista uma maneira de produzir uma solução para o problema com o tempo e os recursos disponíveis. Etapa 2. Formulação da hipótese. A hipótese é a possível resposta à pergunta levantada da definição do problema ou a sua possível solução. As principais características de uma boa hipótese devem ser: uma afirmação. Uma hipótese não é uma pergunta. Uma hipótese é uma afirmação sobre algo. Simples. Uma boa hipótese é escrita em linguagem simples, de maneira a expressar exatamente a teoria que será testada por meio da pesquisa científica. Sujeita à negação. Uma hipótese deve poder ser negada. Caso seja impossível estabelecer a sua negação, dificilmente será considerada uma hipótese. Etapa 3. Objetivos gerais específicos. Objetivos são a finalidade do projeto. Se o problema de pesquisa é a questão a ser investigada, o objetivo é o resultado a ser alcançado. O objetivo geral visa obter uma resposta satisfatória ao seu problema de pesquisa e os objetivos específicos são as ações que, somadas, proporcionarão a realização do objetivo geral. Vamos aos exemplos das etapas anteriores. Tema de pesquisa: consumo de drogas. Problema de pesquisa: qual é a influência do status social do jovem no consumo de drogas? Hipótese: o consumo de drogas independe do status social dos jovens. Objetivo geral: avaliar a influência do status social do jovem no consumo de drogas. Objetivos específicos: avaliar as principais causas do uso de drogas entre jovens, caracterizar o perfil dos jovens que consomem drogas, investigar se existe correlação entre o status social e o consumo de drogas. Etapa 4. Coleta de dados. A coleta de dados para pesquisa é o processo de recolhimento de dados para uso secundário por meio de técnicas específicas e são utilizados para tarefas de pesquisa, planejamento, estudo, desenvolvimento e experimentações. Para que os resultados sejam satisfatórios, o ponto central é o planejamento para a execução da metodologia de apuração de dados. A coleta de dados pode ser definida pela técnica de abordagem. Técnica questionário, a mais utilizada, promove resultados quantitativos ou qualitativos, dependendo dos objetivos da pesquisa. As questões podem ser objetivas ou assertivas. Técnica entrevista, pode ter caráter exploratório ou de coleta de informações. Entre os principais objetivos da entrevista como coleta de dados estão a averiguação dos fatos, determinação das opiniões e sentimentos dos participantes acerca dos fatos pesquisados. Técnica de observação
consiste em perceber e ver sem interpretar. A observação é relatada como foi vista, sem interferência das ideias de quem viu. Técnica de análise de conteúdo. Análise de conteúdo que tem os documentos como fonte de pesquisa. Estes documentos podem ser fontes primárias, documentos que ainda serão analisados para criar informações, ou fontes secundárias, informações que já foram elaboradas. Etapa 5. Análise e interpretação dos resultados. Análise de dados busca transformar números em informações, em significado, em solução de problemas. Embora a definição pareça simples, esta é uma etapa muito importante no desenvolvimento do projeto de pesquisa. Interpretações errôneas nos dados obtidos na coleta podem gerar conclusões equivocadas, comprometendo todo o trabalho. A análise de dados subdivide-se em 4 categorias. 1. Análise preditiva, indicada para projetar comportamentos futuros do público e do mercado, além de avaliar flutuações da economia e tendências de consumo. 2. Análise prescritiva, verificar as consequências das ações tomadas, o que possibilita saber o que deverá ocorrer ao escolher determinadas atitudes. 3. Análise descritiva, é indicada para visualizar os dados e entender o impacto no presente, mas sem fazer relação com o passado ou o futuro. Além disso, ajuda a tomar decisões imediatas com tranquilidade e segurança. Análise diagnóstica, visa compreender as causas de um evento. Você pode se propor a responder perguntas como: quem, quando, onde, como, por quê. Etapa 6. Rejeição ou não rejeição da hipótese. Após a análise dos dados, pode ser realizado o teste de hipóteses, um procedimento estatístico que permite tomar uma decisão, aceitar ou rejeitar a hipótese, em 2 ou mais hipóteses, utilizando os dados observados na coleta. Por meio da teoria da probabilidade, é possível inferir sobre quantidades de interesses de uma população a partir de uma amostra observada de um experimento científico. Os testes de hipótese são utilizados para determinar quais resultados de um estudo científico podem levar à rejeição da hipótese nula a um nível de significância pré-estabelecido. Podemos definir esta etapa como a conclusão ou não para os problemas apresentados no projeto científico. Ao final das etapas do método científico, temos a formatação do seu projeto de pesquisa, mas este assunto fica para a próxima aula. Até logo!